desse evento de gestão da vacinação contra a Covid-19. Nossos palestrantes, a administradora Anne Beatriz Nantal, né? Fernando Ritter, Maicon Lemos, e a nossa coordenadora da Câmara da Saúde, a administradora Márcia Valéria Borba Brasil, e aos demais membros do Comitê Gestor, titulares e suplentes da Câmara da Saúde, do Conselho Regional de Administração, do Conselho Regional da Saúde, aliás, do Conselho Regional de Administração aqui presentes. Tá? Então, bem-vindo a todos, né? Sucesso nesse evento, um assunto que com certeza vai agregar e trazer uma série de informações aí para os participantes. Tá? Então, eu passo a palavra para a nossa coordenadora da Câmara da Saúde, a administradora Márcia Valéria Borba Brasil. Obrigada, Vitor. Queria agradecer também aos participantes das demais câmaras que estão prestigiando o nosso evento, e eu gostaria de deixar a palavra agora, nesse momento, depois eu falo mais um pouquinho, para o nosso vice-presidente institucional, né, João Alberto Gonçalves Júnior, que está aqui nos prestigiando essa noite. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos. Quero agradecer essa participação. Nós temos, Márcia, também delegados aqui. Eu já vi delegado lá de Caxias, está conosco. Que assumiu agora? Que assumiu agora há pouco, já iniciamos os trabalhos. Isso mesmo. Então, dando continuidade ao nosso ciclo aí de CRA Recebe, né, desta vez aqui com essa importante Câmara especial, a Câmara de Administração de Saúde, né, que vem nos munindo de informações, vem trabalhando em prol da gestão da saúde aqui no estado, trazendo maiores informações, nos deixando um pouquinho mais a par do que está acontecendo, principalmente no backstage, né, Anne? E obviamente são assuntos muito pertinentes, já que estamos sedentos aí por conhecer esse conjunto de ações coordenadas, né, que vão ao encontro do interesse público, sobretudo nesse assunto que nós trazemos hoje, né, a gestão da vacinação contra o Covid-19. Desde já parabenizo aqui os nossos membros da Câmara de Administração de Saúde, que tão brilhantemente vêm desempenhando suas funções, e aqui eu vou deixar o parabéns à pessoa da Márcia, enquanto coordenadora da Câmara. Desejo a todos uma ótima noite, tenho certeza que será brilhante e elucidante, aí, principalmente tendo a Anne, né, nossa administradora e coordenadora da Regional da Saúde, da primeira Regional de Saúde, né, da Secretaria do Estado, o Fernando Ritter, que é o diretor de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, e o Maicon Lemos, né, como secretário municipal de saúde de Canoas. Então, tenho certeza aí que vão trazer para nós informações importantes para nos deixar a par aí do que vem acontecendo, principalmente com essas boas notícias que nós tivemos durante o dia hoje. O Fernando acabou de confirmar, né? Nós temos aí um novo grupo de vacinação e a antecipação da parcela vacinável, né, até os 18 anos, com a primeira dose. Então, a gente já vem aí com algumas informações que nos deixam muito felizes, e eu tenho certeza que vocês vão nos atualizar ainda mais nessa noite de hoje. Obrigado a todos pela participação, um ótimo evento para todos. Obrigada, João, pela tua participação. Eu sempre gosto de aproveitar, né, o início do evento, só para lembrar que a gente está fazendo um ciclo, né, de palestras. Tivemos esse mês sobre inovação em tecnologia com Paulo Magnus, agora hoje a gestão da vacinação, que é um assunto super importante, relevante, né, porque a gestão toda, ela tem muito a ver com a nossa área, né, que depois vocês vão poder falar mais um pouco, é super importante. Nós vamos ter também, agora em agosto, a síndrome de burnout, que está afetando muito mesmo, né, os profissionais, principalmente da área da saúde. Já era uma coisa que vinha, e agora com a questão do Covid, tem afetado cada vez mais. A gente tem visto bastante. Nós vamos ter uma participação dos conselhos regionais de medicina, enfermagem e psicologia, e mais um consultor, né, dentro da área da administração. Então, vai ser dia 11 de agosto,
E dia 18 de agosto nós vamos ter também o projeto voluntariado, né? Toda uma ação que está sendo feita, né? Puxada pelo Fernando Torelli, do HCOR, onde ele tem os profissionais que estão se disponibilizando para ajudar a gestão do SUS. Então, eu acho que ele já vai poder nos trazer, inclusive, dados assim do que avançou, o que está acontecendo. Dia 21 isso vai ser no dia 18 de agosto. Dia 21 de setembro, nós vamos ter também o Futuro da Saúde, né, onde nós vamos poder colocar o que se espera, né, daqui para frente, quais são as oportunidades, vamos contar também com pessoas super ligadas a essa área. E dia 21 de 10, nós vamos ter uma ferramenta, né, que uma colega que mora em Portugal e é da Câmara vai apresentar, e também vai ter uma pessoa, né, um consultor de Portugal, que também vai falar um pouquinho sobre Lean Sigma, que está sendo utilizada pelo Ministério nas emergências, né, do Brasil. Então, claro que sem falar nos outros hospitais e nos outros segmentos da área da saúde. E em novembro nós vamos ter o nosso seminário, dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25, que vai tratar sobre a rede de assistência, tecnologia e inovação, gestão, né, a comunicação, fazendo a importância da comunicação dentro da questão da gestão, e modelos de remuneração. Então, deixo aqui o convite para vocês todos poderem participar, vai ser também super interessante, com o pessoal bem ligado a essa área. Queria agradecer mais uma vez, eu gosto de nominar os colegas, porque é um time, assim, da Câmara que está maravilhoso, que é o Alexandre Andara, o Giovanni Silveira, do Clínicas, o Vitor Magalhães, o Antônio Omar, que nos representa na área lá de Camaquã, Arambaré, a Anne, o Maicon, né? A Simone, também do Clínicas, o Guilherme Barros, o Geison, lá de Viamão, a Carla, que é do IP, a Andréia, que está morando hoje em Portugal e que faz uma consultoria na área da saúde, o Rodrigo Pires e a Ruth Dornelles, também representando o nosso interior. Tá bom? Então, assim, ó, sem esse pessoal todo, a gente não iria conseguir fazer o que a gente está conseguindo hoje, trazer as informações, trazer o que tem de mais novo e importante dentro dessa área. Então, agora eu passo de novo a palavra aí para o nosso colega Vitor, que vai fazer a condução do nosso CRA Recebe. Obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado ao Conselho Regional de Administração, que nos proporciona toda essa questão, né, aos membros da Câmara da Saúde, que realmente são pessoas fantásticas, agregam, né, muito, todo dia, né, enfim, todo mundo se ajudando, de tal forma para que a gente consiga fazer esses eventos, tá, tão importantes. Eu tive uma certa dificuldade de conseguir deixar o currículo dos palestrantes um pouquinho menor, devido à grande experiência de todos, tá? Então, eu vou fazer um breve relato sobre os nossos palestrantes, né, a sua formação, enfim. Então, começando ali pela Anne, né, a Anne Beatriz Natal, ela tem formação em administração hospitalar, é especialista em saúde pública, né, e hoje coordenadora regional da saúde da primeira CRS, tá, da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e é membro efetivo da Câmara de Saúde. O Fernando Ritter, formação em odontologia, especialização pela residência integrada em saúde coletiva, atenção básica do Centro de Saúde Escola Muri Alto, especialista em saúde pública, especialista em saúde coletiva, mestrado em epidemiologia, com ênfase em atenção primária em saúde, doutorando em saúde bucal coletiva, tutor e coordenador da tutoria do curso de especialização em saúde da família, é o atual coordenador da vigilância de saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, foi coordenador da área técnica de saúde bucal de Porto Alegre, vice-presidente do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre, foi coordenador da atenção básica em saúde, tá? Foi presidente do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Porto Alegre, secretário da Saúde de Porto Alegre e ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, né?
Então, é o Fernando Ritter. O Maicon de Barros Lemos, né, o Maicon, então, possui graduação em Gestão Hospitalar e Saúde, graduado em Farmácia, né, MBA Executivo em Saúde, especialista em Urgência, Emergência e Trauma, especialista em Medicina de Saúde da Família, atual secretário de Saúde do município de Canoas, interventor da rede, né, de Canoas, ali do Hospital Universitário de Canoas, Pronto-Socorro de Canoas, Hospital Nossa Senhora das Graças, é vice-presidente do CONASENS, presidente, né, do Conselho dos Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul, então, hoje, né, ele foi vice-presidente, hoje é presidente, então, do COSEN, né, na gestão 2021-2023, é membro, né, da Câmara da Saúde, já foi, então, vice-presidente do Conselho de Secretários de Saúde do Rio Grande do Sul, presidente do COSENS do Sul, secretário municipal da Saúde do Rio Grande do Sul, professor do curso de pós-graduação, né, consultor técnico em gestão, foi funcionário público, né, municipal lá da Prefeitura Municipal de Rio Grande, coordenador do SAMU, né, de Rio Grande, coordenador de postos médicos de saúde, coordenador municipal de urgência e emergência, superintendente de média e alta complexidade da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, gestor-presidente da Santa Casa de Rio Grande, membro gestor do Grupo Condutor, da RAPS, né, representante do Rio Grande do Sul do Conselho Diretor de Saúde Indígena da região Sul-Brasil. Tá? Enfim, é um pouco de toda a competência, experiência e conhecimento, né, desses notórios palestrantes, que eu só tenho a agradecer por poderem justamente compartilhar, né, todo esse conhecimento que vocês têm, de toda essa experiência nessa vida que, como, né, a gente sempre diz, a saúde e a nossa vida é uma escola e a gente vive aprendendo. Então, eu passo a palavra, né, para a Anne Natal, para dar início ao nosso debate, nossa conversa, o nosso bate-papo, tá? E agradeço a todos aí pela oportunidade. Grande abraço a todos. Obrigada, Vitor. Quero cumprimentar, então, os colegas, né, os palestrantes, o Fernando, o Maicon. Com um currículo desses, eu acho que eu nem vou falar, né, vou deixar para eles aí, porque eles têm feito um trabalho brilhante perante aí a pandemia, né, o Ritter, enquanto aqui em Porto Alegre, na distribuição e toda a aplicação e todo o processo, e o Maicon conduzindo aí o COSENS, né, juntamente representando todos os secretários, né, e toda a experiência que ele tem também. Então, bom, eu quero dizer para vocês que para mim foi um grande desafio, né, eu entrei na secretaria juntamente com o Covid, com a pandemia, e eu nunca tinha vivenciado coisa parecida, né, e então fui aprendendo, digamos assim, e já, né, colocando em prática algumas coisas que eu já tinha conhecimento na área de gestão. Nunca foi tão exigido dos profissionais da área de gestão como o último ano, 2020 e 2021, está sendo, né? Porque a gente aqui está falando de gestão da vacinação, mas a gente teve aí todo, né, durante esse ano passado, dessa pandemia, a gestão de leitos, de habilitação de leitos e medicamentos e oxigênio ainda está sendo, né, porque a gente ainda vive a pandemia, né, a gente tem uma falsa impressão de normalidade, digamos assim, né. Mas então, desde o início, quando começou, então, a vinda das primeiras vacinas para o Estado, já na primeira remessa de vacinas, então, o governo do Estado, ele tinha como objetivo, então, agilidade na distribuição das vacinas, tá? Então, isso já desde o início, então, todos nós já estávamos, né, nos programando, né, se articulando para que isso acontecesse.
Então, no momento que a gente recebe as vacinas, prontamente a gente distribui. Eu quero deixar registrado aqui que é um trabalho em equipe muito grande, né? Que inicia desde quando a gente recebe toda a parte do estado, o município. Então, assim, é uma logística tão grande que quem recebe lá a vacina lá, que está sendo vacinado, talvez ele não tenha noção do quanto se movimenta de pessoas, né, de equipes, né, de transporte, então, assim, é um trabalho sincronizado praticamente, né, digamos assim, é como se fosse uma linha de montagem. Então, nós temos a agilidade de distribuir para os municípios o mais rápido possível, chega no estado, às vezes, à noite, as vacinas, né, chegaram ontem, né, doses ontem à noite, hoje pela manhã já, a central de distribuição já encaminhou para nós, e nós já distribuímos hoje à tarde para todos os municípios, né, do estado, né, todos os municípios já receberam as doses. Então, e também, assim, o trabalho que os secretários vêm fazendo, e depois aí o Michael pode falar pelos secretários, né, como representante dos secretários, tem se empenhado e motivado as suas equipes para que façam as aplicações, né, imunizem o mais rápido possível essas pessoas, né. Então, não é fácil o trabalho, não é fácil, ele é bem cansativo, né, hoje tinha distribuição, como eu falei para vocês, né, eu por pouco não venho para cá, porque eu também ajudo a distribuir, a separar, né, pelo menos isso eu fico feliz que eu aprendi, né, separar, controlar a temperatura, porque tem toda uma questão, né, a gente recebe, separa, emite nota fiscal, bate estoque, né, então, conta na hora de fazer a entrega também, né, então, assim, ele é um trabalho muito, muito minucioso mesmo, não pode dar errado, porque um frasco, alguns têm 10 doses, outros têm 5 doses, aí depende da vacina, né. Então, é isso, mas ao mesmo tempo gratificante, porque a gente está vendo resultados, né. A gente gostaria que a gente pudesse distribuir mais doses, né, o mais rápido possível, já está praticamente com toda a população imunizada, mas a gente não depende de nós, né, nós dependemos do Ministério, quando o Ministério nos sinaliza com doses, a gente já se programa, já sabe que vai receber, para no máximo em 24 horas, já está, todo mundo já está com vacina, às vezes quem consegue vacina no mesmo dia ainda. Tá bom? Passo para ti, Vitor, não sei se... Tá, oi, Anny, então vou passar a palavra aí, né, para o Maicon, falar um pouco do processo, né, de gestão da vacinação, né, toda essa estrutura que se criou, enfim, e o quanto esse resultado hoje está trazendo para nós uma esperança maior em relação à melhoria da qualidade da nossa saúde aqui do nosso estado. Tá, Michael, por favor. Primeiramente, muito boa noite, né, cumprimentando aqui a Márcia, o Vitor, né, cumprimento aí também a Anny e toda a Câmara Técnica de Saúde do CRA do Rio Grande do Sul, também cumprimento aqui o Fernando, nosso diretor de Vigilância em Saúde da capital, né. Então, falando um pouco sobre essa logística importante, eu digo que é a logística pela vida, né, que é a distribuição de vacinas e a gestão da vacinação, tanto nos municípios, quanto também na pactuação, então, dessa distribuição. Eu vou começar a falar um pouco sobre como se dá o processo de distribuição das doses, então, no estado, e logo na sequência sobre como acontece nos municípios. Então, quando a vacina chega no estado do Rio Grande do Sul, e a Anny traz com propriedade isso, porque a Anny participa de uma coordenadoria que tem um volume de vacinas muito grande, é preciso
que a CIB, que a gente chama, que é a Comissão Intergestores Bipartite, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas secretarias municipais de saúde, se reúnam, saibam o quantitativo de vacinas que está sendo entregue, de qual farmacêutica, de qual laboratório, se é do Butantan, se é da Fiocruz, se é de outra, né? Para que possa, então, organizar, digamos assim, a distribuição por cada município do Rio Grande do Sul e para qual grupo que é destinado essa vacina. Isso não é feito assim do nada, né? Existe uma nota técnica que o Ministério da Saúde, ao encaminhar as vacinas, já orienta para que aqueles lotes seriam recomendados. Então, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós fazemos então a pactuação para ver o grupo, né, a ser destinado a essa vacina e o quantitativo por cada município, considerando dados de sistemas, entre eles o DataSUS, né, onde os SEVs, né, que faz então o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, faz esse cálculo, demonstra para todos os municípios, através dessa reunião da CIB, e com isso, né, distribui para todas as coordenadorias regionais de saúde do nosso estado. É verdade que o Rio Grande do Sul tem uma característica diferenciada, né, quanto à gestão das vacinas, o que coloca o estado como o estado aí no ranking da vacinação. Isso é fruto de um trabalho muito forte de todos os municípios e também dessa pactuação, aonde nós definimos as prioridades com relação à vacina aqui no estado. Nós tínhamos, num primeiro momento, pelo PNI, né, Programa Nacional de Imunização, um grupo de prioridades de 28 prioridades. Ali, né, entravam as comorbidades, entravam grupos estratégicos, seja eles de todas as, né, que nós acompanhamos, né, teve a vacinação lá de caminhoneiros, industriários, de diversos, né, grupos prioritários. Porém, professores também, trabalhadores da educação, enfim. Porém, ao chegarmos, né, na 19ª prioridade, que eram os trabalhadores de ensino superior, o Ministério da Saúde nos deu, então, a possibilidade de, a partir dali, começar a vacinar a população, em geral, por faixa etária, ou seja, abaixo de 60 anos. Né, que a população prioritária inicialmente foram os idosos, acima de 60 anos, todos vacinados. Depois entraram o grupo das comorbidades, com 28 comorbidades elencadas. Só que quando chegamos na 19ª, que na verdade são os trabalhadores de ensino superior, o Ministério da Saúde autorizou que concomitantemente nós começássemos a vacinar, então, a população em geral abaixo de 60 anos. Aí entra uma logística muito grande para os municípios. Primeiro, que é também cumprir o que está determinado no Programa Nacional de Imunização e, ao mesmo tempo, ir vacinando, né, a população em geral por faixa etária. O Rio Grande do Sul, então, logo que foi autorizado, de imediato nós já começamos e sempre contando aí com a parceria de todos os municípios. Mas eu gostaria de trazer aqui que, após essa pactuação entre Estado e municípios, essas vacinas são distribuídas. Existe uma logística de transporte. Essas vacinas vão de avião, essas vacinas vão de caminhonete, essas vacinas vão de carro, essas vacinas vão em diversas formas de locomoção, todas com segurança, né? Todas acondicionadas, né, em isopores, com controle de temperatura, para que ele mantenha a temperatura adequada durante o transporte. Ao chegar nas coordenadorias regionais de saúde, né, dos diversos cantos do nosso Rio Grande do Sul, as coordenadorias regionais começam a distribuir para cada município gaúcho. Aí entra o papel dos municípios. Os municípios vão até as coordenadorias, com seus veículos também, e em condições de transporte adequado, pegam essas vacinas
pegam também as seringas, né, muito importante falar aqui, né, que é vacinas e seringas para essas vacinas, e levam até os seus municípios. Ao chegar no município, essas vacinas são acondicionadas, né, nas câmaras frias. Em cada Secretaria Municipal de Saúde existe um setor, né, um setor de imunizações, onde acondiciona essas vacinas, e dali tem uma outra logística, que é distribuir para todas as unidades de saúde, para sistemas de vacinação que hoje estão muito em alta, como os drive-thru, outros sistemas de vacinação em escolas, outro sistema de vacinação domiciliar. Enfim, os municípios gaúchos inovaram muito e, com isso, ampliaram o poder de vacinação, o que hoje nos permite, em um único dia, vacinar milhares de gaúchos, né, como vemos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí ainda tem uma outra logística quando essas vacinas chegam no município. Quando a coordenadoria distribui lá, né, a nota fiscal com lote, data de validade, quantitativo, o município ainda confere também junto ao seu sistema de armazenamento, e quando distribui para as unidades, também cada unidade receptora faz a conferência, né? Então é distribuído para cada unidade de saúde conforme a demanda da região que aquela unidade básica de saúde está inserida. Com isso, os municípios tiveram que reforçar as suas salas de vacinação, colocando, inclusive, profissionais de apoio para fazer os controles, né, das filas, né, com relação ao número de doses que cada unidade recebeu. Por que isso? Porque a vacina do Covid é uma vacina de grande procura. É uma vacina que ela tem uma adesão muito alta. Então, por exemplo, os municípios, né, determinada unidade de saúde recebeu 250 vacinas, né, organiza-se hoje a fila com 250 fichas ali para que a gente possa, ao final, né, desses 250 doses, orientar a população que naquele dia terminou a vacina, porque não temos uma quantidade muito grande, né, ela está sendo entregue em fases, em etapas devido à produção, e com isso tem que registrar, né, dentro do CIPNI. Cada dose aplicada tem que fazer o cadastro da pessoa que está sendo vacinada e que fica no banco de dados do Ministério da Saúde. Porque quando esse paciente vir fazer a segunda dose, onde nós já temos que estar com as vacinas disponíveis para quando ele fazer aquela segunda dose, estar lá, né, o registro de que ele fez de tal vacina, de tal farmacêutica, para que a gente possa então fazer o reforço adequado. Só que essa logística, ela se dá a cada lote que recebemos, né? Então, se hoje estamos aplicando a vacina da AstraZeneca, que são 12 semanas, o intervalo entre as doses, nós vacinamos hoje 15 mil pessoas, um exemplo, eu tenho que ter para daqui a 12 semanas a data prevista para vacinar mais 15 mil pessoas. Então, essa logística, essa organização, ela é muito grande dentro dos municípios. E mais, o Fernando mesmo pode dizer, nós temos aí que conquistar as pessoas para fazer a segunda dose, que é hoje um grande desafio dentro do Sistema Único de Saúde. Se existe duas doses, é porque uma somente não atinge o percentual adequado de imunização, que é suficiente para poder proteger a pessoa do agravo da saúde, que é ter a forma mais grave da doença, que é possivelmente ser entubado numa situação mais grave, que é ficar dias no hospital. Então, hoje, o nosso grande desafio aí dos secretários de saúde do Rio Grande do Sul é fazer com que as pessoas vão tomar a segunda dose. E mais, um grande desafio que nós estamos tendo na logística da vacinação é o chamado sommelier de vacinas. As pessoas, por ter mais de uma marca, né? Temos aí do Instituto Butantan, a Coronavac, temos da Fiocruz, a AstraZeneca, temos a Janssen, da Johnson & Johnson, temos a Pfizer. As pessoas vão até a unidade de saúde e dizem, não, essa vacina é tal, eu não quero essa, eu quero a próxima. Aí eles vão aguardar chegar o próximo lote
para fazer essa vacina. E com isso vão perdendo o tempo de adquirirem uma imunização, né, com a dose inicial, e com isso também não evoluindo, né, então, na nossa meta, né, que é vacinar mais com primeira e segunda dose, respeitados os prazos entre as vacinas, né. Então, nós temos aí a vacina Coronavac, que o intervalo é 28 dias entre as doses, a Janssen, né, que é dose única, e temos a Pfizer, né, que hoje está em 12 semanas, o intervalo entre as doses, e a AstraZeneca também, o intervalo entre as doses de 12 semanas. Pensem que essas vacinas que têm 2 doses, nós temos que ter uma logística para garantir que ela seja entregue no prazo adequado. Então, é todo um trabalho que é feito junto ao município, ao estado, para que a gente possa garantir aí as vacinas no tempo certo e também que o paciente, ao ir na unidade de saúde, tenha a vacina disponibilizada. É uma grande logística na maior campanha de vacinação desse país. A campanha de vacinação contra a Covid-19 é a maior campanha de imunização desse país nesses últimos tempos. Então, eu parabenizo todos os secretários que estão envolvidos nessa missão e estamos aí trabalhando para poder, então, fazer o melhor sempre e poder contribuir aí com a prevenção contra o Covid. Muito obrigado, Michael, né, pela explanação, pela excelente colocação aí em relação ao processo de vacinação. Não sei mais se você quer colocar alguma coisa. Sim, eu só queria fazer referência que a presidente do Conselho Regional de Administração, Cláudia Abreu, que também é da área da saúde, né, está participando da nossa CRA Recebe. Eu acredito que depois ela vai fazer alguma fala no evento, talvez no final. E escutando vocês, assim, eu fico, nossa, como não é chegar, né? Vamos aplicar aqui no bracinho a vacina, né? Realmente é um trabalho, assim, conjunto de todas as áreas, né? Dentro de uma logística imensa, né? Que vem desde a questão do Ministério. Acho que está passando pelos 3 poderes para chegar lá naquele município, para chegar naquele cidadão lá que está precisando. Que coisa linda, né? Bonita isso, e o quanto isso depende de uma gestão bem qualificada para poder dar certo, né? Envolve toda a questão da logística, da segurança do paciente, entre tantas outras coisas, né? Na questão de, enfim, de insumos. Nossa, é um trabalho brilhante mesmo que vocês estão fazendo. E num tempo, assim, rápido. E a gente está vendo o resultado na diminuição, né, dos casos de hospitalização, de contaminação. Isso, olha, é incrível. É muito legal. Por isso que a saúde é uma cachaça. A gente se apaixona. Eu vou deixar agora, acho que o Vitor pode, acho que o Fernando agora, né? Isso, Márcia. Né? Bem-vinda, Cláudia, né? É uma honra ter não sei se ela quer falar alguma coisa agora. E uma honra só, assim, ó, de ter a presidente do conselho, né, da área da saúde, é o que fortalece ainda mais, né, todos nós. Tá? Não sei, Cláudia, se tu quer fazer uso da palavra agora, né? Deixa o teu critério aí. Boa noite a todos. Eu estava chegando aqui de máscara quando eu vi que a Márcia falou meu nome. Eu digo, tá, agora eu abro a câmera e tiro a máscara. Boa noite. É muito legal a gente estar ouvindo, né, como a Márcia disse, e saber ali que tem tantos colegas, né, Vitor, você, a Anne, né, enfim, aí todos aí, o Giovanni, a Márcia, todos, como a Márcia disse agora, que a gente riu aí que a saúde é uma cachaça, mas a gente que faz parte, eu fiz muito parte dessa Câmara da Saúde, né, e eu acho que assim, Fernando, Michael, e
que ouvi bastante agora o Maico falando, e estou ansiosa para ouvir o Fernando também. Eu acho que a gente fica se sentindo assim, com a missão cumprida, né? Ouvindo que a logística, que as instituições, elas estão se dedicando tanto para fazer o seu papel fundamental, né, nessa questão da saúde para a sociedade. Então, eu fico muito feliz e para mim, assim, é um aprendizado também ouvir todas as lives que essa Câmara da Saúde está realizando aí com muito sucesso. Por isso que eu saí do hospital, mas já conectei, mesmo no carro, para ficar ouvindo vocês. É muito bom estar aqui com vocês, tá? E vou encerrar para não atrapalhar aí o horário do Fernando, tá? Eu sou mais uma participante aqui e uma apaixonada pela saúde, pela gestão da saúde, por toda essa parte de logística. É que esse envolvimento, a gente se doa muito mais, né, com a emoção, porque a gente vê esse resultado final, que é o paciente melhor, que é a imunização, que são os indicadores, né? Que a gente começa a ver, apesar do administrador não fazer, não aplicar nenhuma medicação, não estar envolvido, ele está por trás de todo esse apoio, né? Desse suporte na gestão hospitalar, na gestão da saúde. Então, realmente, para nós é muito bom ouvi-los aí, fazer parte. Parabenizo a todos que estão nessa ponta aí, porque a gente fala tanto da assistência, né? Mas a gente precisa dar condições para a assistência poder agir. Boa noite aí. Eu vou continuar ouvindo, tá, Fernando? Só. Tá bom, obrigado, Cláudia, pelas palavras, né? Agradecer a todos, né? A Anne, ao Maicon, ao Fernando e a todas as pessoas envolvidas aí no processo de vacinação, o quanto é importante, o quanto a gente se emociona, né, de receber aquela vacina do braço, seja a dose única, seja em 2 doses, mas enfim, né, feliz de quem já recebeu a vacina e que está imunizado, né, e o desafio aí, com certeza, continua. Nós temos também aqui no site, aqui né, um espaço de mensagem, então quem quiser fazer alguma pergunta, né, aí depois no final da exposição do Fernando, aí a gente inicia algumas questões em relação a algumas perguntas inerentes ao tema, tá? Com isso, então, passo a palavra ao Fernando, tá? E mais uma vez, obrigado a todos aí. Bom, obrigado mais uma vez. Então, eu queria cumprimentar a Cláudia aí, representando em teu nome, Cláudia, todos os administradores e todos que estão aqui nos assistindo, tá? É uma satisfação imensa poder estar conversando sobre esse tema extremamente importante, que é a vacinação, né? E realmente a gente tem muito que comemorar, né? Apesar de todos os problemas que a gente já teve, para a gente poder estar chegando no dia de hoje, né? Então, eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês, tá? Aos nossos companheiros dessa fala aqui, a Anne, que é nossa responsável pela coordenadoria aqui, que tem feito um trabalho fantástico, né? Assumiu a missão de unificar 2 coordenadorias importantes, o Maicon, que está hoje desenvolvendo um excelente trabalho lá no município de Canoas, que eu conheço bem, sei de todas as dificuldades, mas também de todas as coisas boas que existe, um povo extremamente acolhedor, assim como também desenvolveu em outros municípios, município de Rio Grande. Então, a gente falar sobre esse processo aqui, eu não posso deixar de começar a vacinação, nós estávamos falando aqui antes de começar, de lembrar, né, que a vacinação é só mais uma etapa de tudo que a gente passou, né? A gestão da vacina, no momento atual, ela perpassa tudo isso que nós vimos ao longo do ano passado e esse ano, né? Como essa reportagem do início do ano passado, as mortes por coronavírus na Itália aumentando 57% em 24 horas, né? A Europa fechando portas, protege mercados, rediscute união. Aqui o Ministério da Saúde falando do risco
para final de março, início de abril, com o pico em 15 de abril, eu me lembro muito bem, e a gente correndo desesperado, fazendo o cálculo de quantos leitos a gente precisava. Isso foi um trabalho de várias mãos, né? A gente acertou muito e a gente sabia pouco, muito pouco do que vinha a acontecer, né? Tanto é que se a gente for aqui pertinho, no Equador, em Guayaquil, tá? Se a gente olhar ali, crise no sistema funerário. Isso ano passado, em meados aqui, nós nem imaginávamos tudo que nós íamos passar. E nós tínhamos que tomar decisões em períodos de coronavírus baseado em poucas evidências e relatos de experiência, que talvez a gente nunca aplicaria a medicina ou qualquer outra questão baseada apenas nisso, né? Caminhões carregando corpos, o retrato da tragédia do coronavírus em todo o mundo, né? Essa é a questão. Isso é o processo de gestão que se criou muita expectativa da vacinação, né? Hoje, em Porto Alegre, a gente tem 236 pessoas confirmadas em leitos de UTI. Esse é o dado do dia 19 de julho, às 19 horas. Tá? E baixando. Se a gente olhar aqui esse gráfico aqui embaixo, né, esse gráfico aqui vai mostrar claramente os períodos, os picos, né? Nós tivemos três ondas, uma em junho, julho e agosto aqui em Porto Alegre, cada município teve uma diferenciação, lá em dezembro e em março, obviamente, fomos todos acometidos por uma situação extremamente crítica, né? Aqui, a progressão do quantitativo de casos de UTI na linha do tempo, né? Então, a gente pode ver aqui o processo, e cada vez que subia, baixava, não dava tempo para respirar, a gente subia de novo, baixava, subia de novo, baixava. A gente teve um picozinho aqui, e a gente agora vem no processo de estabilização nas últimas semanas, que a gente comemora aí com muita ênfase, né? A gente também chega hoje aqui com os óbitos, né? Infelizmente, essas pessoas que hoje fazem a estatística do Covid, elas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de tomar essa vacina. Muitos pais, muitas famílias perderam a vida e nós tivemos que ter muita tranquilidade em crises homéricas, crise da falta de anestésico, crise da falta de luva, crise da falta de máscara, crise da falta de insumos, crise da falta de recursos humanos. Tivemos crise de todas as ordens. Eu me lembro muito bem, Michael, aí em Canoas, no dia que a gente estava numa crise eminente da falta de anestésico, desesperado, e a gente pedindo ajuda, e o Michael sabe disso, pedindo ajuda para municípios vizinhos. Fizemos um QG, onde a gente passou praticamente 24 horas, durante vários dias, contando e separando flaconetes, né, de anestésicos. E eu me lembro como se fosse hoje, no transporte, um colega deixou cair um daqueles de vidro, e aquilo quebrou, e ele entrou num desespero, num choro, pensando na vida que ele deixou de salvar por causa daquilo. Isso foi o anterior, a gente não pode esquecer, né? Aqui, a distribuição dos óbitos por faixa etária, muitas pessoas de 60, 70, 80 anos de idade, uma geração, uma história de geração que se perdeu, mas que a gestão do processo evitou outras mortes. É importante dizer que tudo pode ser pior, a gente não pode esquecer disso. E eu sempre digo que todo o planejamento que a gente fez, ele talvez não tenha atingido o que nós gostaríamos, mas se a gente não tivesse planejado, planilhado, olhado, a gente talvez teria perdido muito mais pessoas. Aí chegamos lá em janeiro com essas cenas de vacinação, né, tão esperada. Eu acho que não teve o brasileiro que não ficou grudado na tela vendo
essa enfermeira tomar vacina lá em janeiro. Assim como a gente foi vacinar os primeiros gaúchos às 11 e tanto da noite, era para ser às 4, para ser às 5, para ser às 11, e aqui a equipe fazendo o acondicionamento, que a Anne colocou muito bem, o Mike colocou muito bem, tem todo um processo de transporte, controle de temperatura e entrada e saída, como você sabe muito bem, tá? E a estratégia de vacinação, ela envolveu muitos atores. Segurança, guarda municipal, auxílio de transporte dos imunobiológicos, suporte das urgências e emergências, transporte, logística e distribuição, né, naquele armazenamento, distribuição, estoque, atenção primária, hospitais, serviços vacinadores, tudo isso, comunicação, era importante a comunicação, porque as pessoas estavam ansiosas, todo mundo queria saber quando é que vai chegar a sua hora. Distribuição de insumos, confecção de carteira de vacinação, tudo tinha que ser pensado para que nada tivesse errado. Passamos por um período de fases prioritárias, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, número de habitantes calculável em cima de dados ainda poucos precisos, a gente trabalhava com o censo, e o último censo foi em 2010, nós já estamos 10 anos atrás. Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, São Borja, Bagé, a gente trabalhou com estimativa, a gente não trabalhou com precisão, porque infelizmente não foi possível fazer o censo em 2020 por causa da pandemia. E também em 2021 e talvez 2022, talvez a gente não tenha, assim, a gente tenha que trabalhar com dados imprecisos. E vocês, como administradores, sabem que quanto mais impreciso for os dados, menos chance a gente tem de acertar. E eu acho que a gente superou isso. E aí, a gente, na fase 1, teve que escolher, como bem colocou o Mike, baseado em evidências, né? Baseado em pessoas que mais precisam, pessoas de 60 anos ou mais, trabalhador da saúde, população indígena, quilombola. Por que quilombola? Se é o trabalhador que está no supermercado que precisa, gente, a gente foi massacrado a partir disso, né? Está aqui um ordenamento proposto, como bem colocou também antes o Maico, falando sobre a aprovação da Comissão Intergestora Bipartite, equipe de vacinadores volantes, primeiro, UTI, rede de urgência e emergência, unidade de internações, ambulatórios, coletores de SWAB que faziam exames, esses aí passaram a ser prioridade, calcula isso, entendeu? E tentar fugir dos fura-fila, ambulatório de demanda espontânea, serviços ambulatoriais, demais áreas de Covid, demais ambulatórios, consultórios, laboratórios, farmácias. Aí foi um pandemônio. Mas por que farmácia? Lá tem um menino de 19 anos que é atendente de farmácia. Mas a gente tem que entender o seguinte, que as farmácias elas são importantes. Então, a gente foi definindo prioridades baseadas em dados, né? Todos os profissionais de saúde serão vacinados, o ordenamento é definido em exposição ao risco, né? E quando a gente fala em morte das pessoas, quando fala em morte de pessoas queridas, pessoas próximas da gente, a gente não quer saber, eu quero a minha vacina, né? E aí, tivemos que lidar nesse período de gestão com as fake news, né? Então, tivemos que trabalhar com a questão da vacina boa, a vacina do braço, os sommeliers de vacina, nós tivemos que explicar que a vacina da AstraZeneca, ela tem uma forma de armazenamento, da Pfizer tinha outra forma de armazenamento, é menos 80 graus, é entre 2 e 8 graus, Sinovac, tudo isso. Nós éramos o país dos técnicos de futebol, agora passamos a ser o país dos técnicos da vacina, né? Técnicas da vacinas que geraram isso, né? A discussão de qual é a melhor vacina. Eu queria lembrar a todos que nós tivemos que investir tempo e energia de todos nós para explicar, tá? Que a vacina, elas passaram por rigorosos testes de qualidade, de eficácia, eficiência, e que todas que estão disponíveis hoje são boas. É importante que a gente frise isso, né? A gente não pode esquecer a imagem daquela enfermeira recebendo a vacina lá em São Paulo, daquelas 4 pessoas recebendo aqui no Rio Grande do Sul, né?
comemore, era isso que nós tínhamos que dizer, comemore a esperança de dias melhores, e a gente tinha que trabalhar com motivação, gestão de pessoas, crises, né, choros, desesperos, tá? E ter que lançar mão até de criatividade, né, que eu aqui saúdo dentro desse processo. Bar oferece chopp para quem apresenta carteira de vacinação contra o Covid em Porto Alegre, tá? Então, e aqui fala muito bem, quem quiser, depois eu vou passar a apresentação, é só entrar no Instagram, faz toda uma defesa de não escolher a vacina, é vacina boa, vacina no braço, né? Para que a gente possa chegar nesses números, né? Aqui a população de Porto Alegre, essa parte interna mais transparente ali é as pessoas que já tomaram a vacina, ou seja, a população acima de 60 anos de idade, a gente está bem, né? Mas ainda temos um eito de pessoas a serem vacinadas, né? E como vocês podem ver, o azul aqui está bem menor a coluninha do azul do que a coluninha do vermelho, do rosa, do bordô, tá? Os homens, infelizmente, ainda resistem. E a gente teve que se organizar através de muitos sistemas de informação, né? Nós criamos sistemas de monitoramento disso. Isso gerou planilhas, quantitativo, pessoal responsável, porque tudo tinha que ser assinado. Então, quando as pessoas dizem, mas por que não pega a vacina e bota na unidade de saúde? Porque a gente tem que ter controle disso. Hoje, tudo tem que ser auditável. E se a gente não for organiza antes, a gente se lasca depois. O processo tem que ser muito bem controlado para a gente saber quantas doses foram para o Hospital São Lucas, da PUC, quantas foram para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, quantas foi para a Unimed de Porto Alegre, quantas foi para o SAMU, quantas foram para todos esses locais. E a gente tem que monitorar. Essas são algumas das inúmeras planilhas que nós desenvolvemos para tentar monitorar o processo, né? Um processo rígido. Foram mais de 1.000 denúncias que tivemos que responder de fura-fila, tá? E tudo teve que ser provado, né? O óbvio, na gestão pública, hoje tem que ser dita e assinada, e mesmo assim seremos responsabilizados por isso, né? Total de doses recebidas em cada uma, quantas foram aplicadas, tudo isso, claro, através de um plano municipal de operacionalização da vacina, né? A suficiência de organização. Tínhamos que pensar no recurso humano, quanto a gente precisaria, tá? Na sede, nas unidades de saúde. Isso se nada acontecesse. Se o enfermeiro não tivesse uma suspeita de Covid, se não tivesse um surto de enfermagem, se os estagiários vinham ou não vinham, tá? Dentro do núcleo de informação do IAP, nós pudemos inaugurar aqui em Porto Alegre outros núcleos de informação, então nós conseguimos avançar em demandas antigas em função da vacina, né? Trabalhar muito com as equipes de serviço de segurança do trabalho e as equipes de atenção primária, capacitar, nós capacitamos exaustivamente muita gente, são as mesmas pessoas, são os mesmos trabalhadores que viram todo aquele drama lá de Guayaquil, da Itália, de Porto Alegre, de Canoas, do Rio Grande do Sul, do Brasil, de Amazonas. Esses não tiraram férias. Esses são os mesmos que estão fazendo a vacina. E esses não podem errar, porque se errar vão ser cobrados. E isso tudo, tu tem que acalmar as pessoas, fazer a gestão de pessoas, dizer que vocês são os melhores, e são os melhores, esses profissionais. Que alguns meses atrás só se aplaudia. Hoje, a gente quer o nosso, que é a nossa vacina, para aqueles que não resistem, que negam o processo. Plano Nacional de Vacinação, Plano Estadual de Vacinação, Plano Municipal de Vacinação, com todo o processo de política boa e talvez não tão boa, tentando se enfiar nesse processo. E nós tivemos que fazer esse processo de gestão. Então, foi um trabalho árduo, difícil, planejamento da ação, né? Sempre tivemos que voltar para a prancheta várias vezes para a gente modificar as nossas ações, as nossas tomadas de decisões, envolvendo vários atores.
associação de profissionais, sociedade científica, direção de serviços de saúde, gestores, mobilização de trabalhadores, importantes políticos, vereadores, prefeitos, todo mundo, todos esses técnicos, né, de futebol que a gente teve que contemplar nesse processo. A estratégia, né, ela passou por isso, né, até discutir a cor da carteirinha a gente teve que discutir. Mas por que azul e não verde? Por que não verde e não vermelho? Por que não isso? Por que não aquilo? Tá, mas isso aqui, se eu levar para outro país, vai valer? Então vamos botar uma língua, entendeu? Isso tudo gerou discussões, reuniões, modifica o projeto, coloca, entendeu? Para a gente chegar nesses números, por exemplo, aqui de Porto Alegre, mais de 782 primeiras doses feitas, 463 mil segundas doses feitas, né, para uma população possível de ser vacinada de 1.103.000, que são as pessoas acima de 18 anos de idade. E as pessoas ansiosas, querendo que as tecnologias nos dê o local de vacinação, qual é a vacina, sabe, quantas doses tem. Então, a gente teve que, ao longo desse tempo, se desdobrar em vários atores, né, técnico de TI, psicólogo, administrador, profissional da saúde, e mesmo assim, não esquecer que nós temos uma vida para além disso tudo, né? E, claro, passar por essas questões, né? Denúncias, foram muitas horas, dias, respondendo denúncias, né? Contatos com o cidadão, dúvidas, né? Trabalhar com instituições parceiras, o público e o privado, tentando compartimentar isso de forma que é o seguinte, o objetivo é um só, vacinar o maior número de pessoas em menor tempo possível para a gente não sofrer com novas variantes, novas vacinas, novos vírus, tá? E sempre motivar, sempre motivar as pessoas que a vacina é importante, tá? Mas os cuidados para não transmitir o vírus, elas são tão importantes quanto. Vacina disponível reduz a morbidade, o agravamento, mas não impedem efetivamente a transmissão. Isso é importante a gente dizer. As pessoas acham que por estar vacinado a gente pode tudo. Não pode, gente. Não pode tudo porque ainda não atingimos a imunidade coletiva. O uso de máscara, o distanciamento mínimo, os cuidados de higiene, eles devem ser mantidos, tá? A indisponibilidade de dose ainda é um problema para nós. Lá no primeiro planejamento, dos mais de dezenas, talvez centenas de vezes que a gente sentou para planejar, e as pessoas queriam saber quando é que vai chegar os 30 anos de idade, quando é que vai chegar aos 28 de idade. Por que não começar com o trabalhador e começar com o idoso? O idoso tem que ficar preso dentro de casa e o trabalhador tem que sair, tem que dar conta, ele tem que ser vacinado. Bom, gente, foram muitas as discussões para a gente chegar a isso. Mas, infelizmente, a não disponibilidade de doses suficientes fez com que a gente tivesse que fazer escolhas. Escolhas essas que talvez depois, né, como eu digo, né, fazer a discussão depois que passou é fácil, quero ver tu fazer agora, decidir nesse momento. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer, deixar a história, né, e isso, um trabalho árduo dos servidores públicos e dos prestadores de serviço. Queria aqui render a homenagem a cada um que ajudou nesse processo. Da pessoa que está sentado em uma cadeira e aquela pessoa que está limpando aquela cadeira, né? Ela tem o seu papel fundamental dentro desse processo, né? E esse foi o grande desafio nosso, né? De organização do processo de vacinação, né? Do processo de vacinação aqui em Porto Alegre, em Canoas não foi diferente, no estado do Rio Grande do Sul, na coordenadoria, né, Anny? Extremamente difícil. Quantas vezes tu teve que sentar com algumas pessoas, né, e dizer assim,
vai para casa, que tu não está ajudando em nada nesse momento. A pessoa tem que se acalmar seu coração, acalmar sua ansiedade, sua angústia, e ao mesmo tempo se despedir de pessoas próximas. Porque nós tivemos muitos colegas que perderam pai, perderam mãe, perderam irmão, perderam filhos para essa doença. E voltaram dentro desse processo. Alguns, infelizmente, não conseguiram voltar. E a gente, às vezes, é cobrado injustamente, né? Se vocês olharem, eu botei de propósito a reportagem lá do primeiro dia de vacinação em Porto Alegre. Quem leu lá em cima, depois vocês leiam. Diz o seguinte, o comentário do jornal é o seguinte: depois de 5 horas de atraso, finalmente começou a vacinação. 5 horas não é nada para quem tem que fazer todo esse processo. Tá? Então, queria agradecer. Obrigado pela oportunidade. Me fico à disposição para outros esclarecimentos, tá bom? Obrigado, Fernando, tá, pela excelente explanação aí, né? Nos trouxe uma série de informações extremamente relevantes para todo o processo, né? E bem justamente como tu falasse, né, Fernando, nós tivemos durante todo esse processo aí uma série de questões aí, né, em que todos precisaram justamente ser envolvidos. A questão dos medicamentos aí, né, tivemos os medicamentos aí de intubação, midazolam, por exemplo, a variação de 2019 a 21 chegou a 1.093%, rocurônio 663%, e com toda essa variação ainda houve falta de medicamento. E aí a rede de saúde aqui do estado se uniu e socorreu o sistema, né? E com o apoio de todos vocês, dos agentes do estado, do CONASENS, do secretário de saúde dos municípios, do governo do estado, Vigilância Sanitária, Secretaria Estadual de Saúde, né, os verdadeiros orais aí que realmente salvaram e salvam vidas. Tá? E toda essa questão, ainda com a falta de profissionais qualificados da saúde, porque os leitos de UTI mais que dobraram, né, toda a mobilização da Secretaria Estadual de Saúde de abertura de novos leitos, né, e essa falta de profissionais, houve necessidade de treinar novamente esses profissionais, porque os profissionais não estavam qualificados, e a rede teve que buscar alternativas. Então eu vejo assim, os profissionais da área da saúde extremamente criativos, então foram para os protocolos alternativos, porque se não tem um medicamento, tem que ter outro, né, justamente para continuar dando assistência aos nossos pacientes. E nunca se valorizou tanto a vida e a saúde. Então eu queria dar os parabéns a todos os autores envolvidos aí, tá? E a gente vem justamente com a vacinação a cada dia tendo o menor número, né? A última vez que eu vi, né, desde 22, se não me engano, 22 de fevereiro, era o menor número de mortes. E justamente o IMOGE, que é uma questão que houve aí, uma votação para definir, né, qual seria justamente a figura do IMOGE de 2021, foi a seringa. Né? Então, o quanto a vacinação vem tendo força e tomado força, né, e tudo graças ao trabalho que vocês vêm fazendo. Né? Trabalho fantástico. Então, queria dar os parabéns a todos envolvidos aí, né, e queria deixar, então, aí aberto, né, as perguntas, né, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, até para a gente iniciar, né, o processo das perguntas aí. Tá, Anne? Eu só queria complementar a fala do Fernando com relação à questão dos anestésicos, né, quando o Fernando falou, né, foi crise de insumos, de oxigênio, né, então, assim, eu via que a nossa maior crise, pelo menos que eu entendo, foi em março, né, foi agora, esse ano, né, e que nós, assim, incansavelmente trabalhávamos sábado, domingo, feriado, era meia-noite, então, assim, era uma coisa, assim, muito, nossa, era inacreditável o que estava acontecendo, porque as pessoas nos acionavam, eu 66 municípios, secretários me acionando, e era assim, Anne, eu só tenho anestésico para mais 24 horas, eu só tenho anestésico para mais 6 horas, o meu oxigênio termina daqui a 2 horas,
eu chegar a ligar para as distribuidoras, eu ligava a distribuidora, uma vez teve aqui no município próximo a Porto Alegre, que ela só tinha oxigênio até a meia-noite, e o caminhão estava retido em Santa Catarina e precisava passar aqui no ICM, aqui na divisa, sem nota fiscal. E aí a gente fez toda uma movimentação, e eu disse, bom, gente, vem o caminhão, né? Vem o caminhão e a questão de multa, ICM, a gente discute depois, né? E então, é uma coisa, assim, muito... Então, assim, a gente está vendo os números diminuir, eu vejo pelo tanto quanto eu sou acionada para ajudar a conseguir medicamentos e leitos de UTI. Teve vezes que a gente não conseguiu leitos de UTI. Paciente em UPA, em unidade básica, onde vocês podem imaginar tinha paciente, né? Então, assim, né, a gente não... Essa questão de, mas vamos vacinar, estamos vacinando, tal, continuamos tendo os mesmos cuidados, né? Até porque também, para você ter uma noção, o Estado criou alguns indicadores, e que vai determinar se pode desautorizar, que agora não é habilitação, né, a autorização, não é, ou desautorização, não é mais a habilitação de leitos de UTI Covid. Então, passa por uma análise técnica, né, e assim, não está sendo autorizada a desabilitação de leitos de UTI Covid neste momento, tá? Apesar dos números estarem baixando, né? Então, alguns serviços que a gente precisava retomar, alguns leitos de saúde mental, por exemplo, que o Estado diminuiu aí para utilizar como Covid, para instalar Covid, continuam esperando, né? Então, agora está retomando algumas cirurgias, né, eletivas, mas mesmo assim, nós, apesar da vacina e apesar dos números, nós estamos em alerta, né? Sempre em alerta com relação ao que a gente não sabe se realmente vai continuar, se vai realmente diminuir, né? Então, assim, até o final do ano a gente tem muito chão ainda para percorrer, tá? E por isso também a aceleração com relação à vacinação, né? Quanto mais rápido tiver imunizado todas as pessoas, aí melhor, né? E eu quero parabenizar aqui os municípios também, tá? Aproveitando, né? Porque a questão da vacinação do Covid, ela foge a qualquer outra vacinação, como o Michael falou, né? Porque os municípios já têm a questão da rotina, né? Eles já estão acostumados, profissionais das imunizações, eles estão acostumados com a rotina, né? Só que a vacinação do Covid, ela fugiu completamente a questão da rotina, né, e o pessoal tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, sexta-feira santa a gente trabalhou, né, eu me recordo bem, e para poder vacinar, né, então, assim, também o pessoal tem essa consciência, né, de trabalhar muito cansados, né, então isso a gente tem que valorizar, né, porque nós aqui fazemos a distribuição, mas aí tem toda aquela... Eles recebem as pessoas, né, eles orientam as pessoas e como disse, muitos tu tem que convencer a pessoa a se vacinar, porque muita gente, inclusive, não quer se vacinar, ainda tem, né, ou voltar para fazer a segunda dose, aí não vem, faz busca ativa, então tem todo um trabalho, né, de lançamento no sistema, né, e por aí vai. Ani, em cima disso, justamente, que tu colocasse agora, né, queria fazer uma pergunta, né, para vocês, que assim, ó, hoje a gente viu que calcula-se que quase hoje 540 mil pessoas acima de 40 anos que já deveriam ter tomado a primeira dose da vacina se abstiveram e não compareceram para a imunização. O que vem ocorrendo e como é que vocês acham que a gente consegue justamente contornar esse processo? Se me permite, eu posso começar? Não, é assim. Bom, nós aqui discutimos muito isso, né? Com relação às pessoas que estão
com falta da segunda dose, nós estamos fazendo busca ativa. Tá? Então, a gente já, através do SUS Notifica, né, os municípios têm acesso às informações com nome, CPF e os dados que a pessoa tenha, nem sempre tem o endereço, nem sempre tem o telefone, tá? A gente passa para a unidade de saúde, então a gente cruza com o nosso sistema de prontuário eletrônico, para aqueles que não têm o contato ali, passa para a unidade de saúde, e a unidade de saúde, ela vai atrás dessas pessoas, tá? Seja ela através de um telefonema, seja uma visita de um agente comunitário de saúde. Aqui eu queria render a homenagem de novo aos agentes comunitários de saúde, que feito um trabalho fantástico, tá? É fundamental a existência deles, né, de fazer isso, os agentes de combate à pandemia, todos eles estão voltados para esse processo, né? Então, a gente está fazendo uma busca ativa. Com relação às pessoas que já têm idade para poder se vacinar e não querem se vacinar, neste momento, nós estamos focando em vacinar quem quer. Eu sempre tenho a lógica do seguinte: primeiro vamos trabalhar com o reforço positivo, ou seja, aquelas pessoas que têm já o interesse. Nós temos em Porto Alegre 90 mil pessoas, 90.305 pessoas que estão acima de 40 anos de idade e abaixo de 59, que não foram se vacinar, tendo a oportunidade de se vacinar. E isso que eu não tenho atraso de registro de vacinação. Hoje, se fazia, tu registra em tempo real. Não tem como tu fazer a vacinação, não está no papelzinho como nós fazíamos no início, e hoje, aí gerou quase 70 mil pessoas que não estavam no sistema, a gente fez um mutirão, resolveu todos esses problemas. Essas pessoas, neste momento, a gente está avançando nas novas idades, né? Eu tenho mais ou menos 20 mil pessoas por idade, então, se tu tem uma ideia de que eu tenho 90 mil, eu praticamente estaria 4 ou 5 idades a menos das 32 anos que eu vou abrir amanhã aqui em Porto Alegre, 31 na sexta-feira. Aí eu estaria, então, com 37, 38 anos de idade. Então, a gente vai até os 18 anos de idade. Com certeza, quando chegar nos 18, nós vamos poder avançar 17, 16, 15, 14, 13, 12 anos de idade. Depois, a gente vai fazer o rescaldo dessas pessoas, porque eu entendo que não é justo a gente ficar gastando tempo e energia neste momento para vacinar quem não quer, apesar de eu achar isso um completo absurdo, insano, tá? Porque a pessoa não está pensando nela, né, exclusivamente, ela tem que pensar na coletividade, porque a vacina é um ato coletivo. É importante a gente frisar isso, tá? Sem imunidade coletiva, nós podemos ter uma variante que a vacina não pega. E aí a gente ter um novo pico de crescimento, né? Infelizmente, nós não temos, hoje no país, força política para defender a obrigatoriedade da vacina, que é o que eu acho que deveria ter. Como profissional da saúde, como epidemiologista, como responsável pela vigilância, eu acho que deveria ter esse processo, porque eu não quero que o meu filho, ou minha filha, ou minha mãe, se contamine por um inconsequente que acha que não tem que tomar vacina. Essa é a minha opinião, respeito, mas nesse momento é a minha família, é meus amigos, é as pessoas que eu não conheço que se expõem ao risco em função de concepções políticas, né? Concepções políticas, eu diria. Então, eu acho que, Vitor, essa tua pergunta é muito pertinente, tá? E eu não poderia deixar de me posicionar diante de, como profissional de saúde, de quem está junto nesse processo de gestão e de quem está exposto. Eu perdi familiar, infelizmente, que não teve a oportunidade de fazer isso. Eu não quero perder mais gente por causa que alguém não fez. Tá? Então, essa é a minha opinião com relação a isso. Perfeito, Fernando. Brilhante, né? Como sempre. Tá? Te agradeço, muito obrigado. Márcia, querias, né, justamente fazer alguma consideração? Dentro dessa questão, né, desse número de pessoas que não estão se vacinando, tem como saber se nesse número de 90 mil são pessoas que podem estar fora do estado? Ou como é que é feito? Isso é uma curiosidade. Talvez pessoas que não estejam aqui estejam contando, né, com esse número de pessoas não vacinadas? Márcia, a conta é uma conta de mais e menos, tá? Onde a gente pega o seguinte: eu tenho a população esperada,
para aquela vacina. Tá? Eu vou mostrar aqui, se me permite aqui, eu vou botar enquanto eu vou explicando aqui para ti, tá? Eu tenho uma população, uma idade estimada, certo? E aí, me diz quando tiver já disponível. Vocês estão enxergando? Ainda não. Não? Tá. Mas aí vocês vão enxergar aqui, tá? Aqui estão os dados totais, tá? Espero que já chegou? Já estão vendo? Não. Já, beleza, tá? Aqui é só um dos sistemas de informação. Aqui é a questão da vacinação, tá? Então, aqui eu monitoro diariamente a idade. 59 anos de idade, onde aqui está minha setinha, tá? Eu tenho, então, com o D2, eu tenho 4.966 que já tomaram as 2 doses. Eu tenho 12 mil pessoas que tomaram a primeira dose, 190 pessoas que tomaram dose única, tá? E aqui 59 anos de idade, eu não tenho, teoricamente, pela população estimada de 16.983, todos já tomaram. Mas eu vou pegar 55 anos de idade aqui, tá? 11 mil, eu tenho uma estimativa pelos dados do IBGE de moradores de Porto Alegre de 20.100, dados do IBGE, tá? 11 mil delas tomaram a primeira dose apenas. 4.949 tomaram a segunda dose, 261 delas tomaram a dose única. E eu tenho 3.345 mil pessoas, ou seja, 16% que não tomaram. Isso são moradores de Porto Alegre, tá? Sim. Então, eu pego pessoas que estimado para a população de Porto Alegre e pessoas que se vacinaram em Porto Alegre que são moradores, tá? Então, eu posso fazer a separação. Os vacinados em Porto Alegre, tá? Como está aqui, ou, daí ele mostra aqui o gráfico, ou somente os moradores de Porto Alegre, tá? Então, eu consigo ver aqui, separo, e eu consigo ver os números aqui, tá? E aí, modifica um pouquinho, ó, tá? Tu vai olhar aqui, ok? Então, eu faço monitoramento. E aqui eu também monitoro, por exemplo, as comorbidades, né? Vou pegar aqui, os vacinados, os só moradores de Porto Alegre, né? Deixa eu pegar aqui. Eu pego comorbidade. Estimativa de pessoas com comorbidades é 148 mil. Né? Eu já tenho 29 mil pessoas, 20% que já tomaram as 2 doses. Eu tenho 55% que tomou só a primeira dose. E eu tenho 25% de pessoas com comorbidade que não tomaram nenhuma dose, mas aqui está incluído, todos eles já tiveram a oportunidade, isso aqui são pessoas acima de 18 anos de idade. Então, eu faço esse processo de monitoramento, tá? Diário aqui, então eu trabalho com estimativa, ok? Uhum. Entendi. Deixa eu tirar aqui, senão vai dar uma tontura aqui. Obrigado, Fernando. Cláudia, nossa presidente, tem a palavra. Fernando, a Márcia fez essa pergunta e eu estava pensando exatamente a questão assim, moradores de Porto Alegre que estavam fora, ou por viagem, né, Márcia, no exterior, que a gente está nessa conta aí, ou que trabalham em outro município. Então, o cartão SUS eu consigo identificar, mas, por exemplo, como é que a gente contabiliza? Daqui a pouco, só aqui, ó, num grupo pequeno, tem eu e a Márcia, que somos moradores de Porto Alegre, que fizemos as 2 doses, enfim, em outro município. O cartão SUS, né, Anne, Maicon, assim, a gente consegue dizer que eu, como moradora, com, né, o cartão vinculado a Porto Alegre, já tenho as 2 doses, mesmo tendo feito fora do município, essa conta entra. E assim como teve alguns municípios que eu acredito que as pessoas viram, né, Anne, a faixa etária e correram para outro município e estavam na casa de uma tia e aí já fizeram a vacina. Provavelmente nesse modelo aí que a gente viu próximo aqui do hospital, eu vi algumas coisas assim, não, eu estou tirando férias, eu estou aqui agora, eu vim para cá na pandemia, a gente pensa, será que realmente veio? Então, acho que todas essas questões, eu não sei como é que isso consegue, fiquei curiosa para saber se isso tem como identificar, Fernando, essas pessoas que estão fora de Porto Alegre. Tem, eu vou mostrar aqui o dado, ó. Aqui é o seguinte, eu estou clicando aqui, ó, onde está a seta, vacinados em Porto Alegre. Eu vacinei em Porto Alegre 1.267.000, foi aplicado 1.267.800 doses,
tá? Em moradores de Porto Alegre, foram 1.095.000, ou seja, eu tenho 150 mil pessoas que foram vacinadas em Porto Alegre que não são moradores de Porto Alegre. E eu também tenho, isso tu tira do sistema do Ministério da Saúde, e eu tenho como saber se moradores de Porto Alegre tomaram vacina em outra cidade. Então, já fiz essa depuração. Então, assim, eu tenho aqui, por exemplo, em Viamão, moradores de Porto Alegre, 20 mil moradores de Porto Alegre tomaram vacina em Porto Alegre, tomaram em Viamão. Em Canoas, Maicon, 11 mil pessoas que moram em Porto Alegre, pelo menos o cartão SUS deles está registrado como Porto Alegre, tomaram em Canoas, em Alvorada, Gravataí, Caxeri. Maicon, cobra dele 11 mil doses. Ah. Não, mas aqui, ó, não faça assim, não faz assim, tá? Eu tenho aqui 150 mil pessoas que se vacinaram, que são de outros municípios, né? Então, mas é que tem uma questão, assim, que eu queria explicar por que isso aconteceu, talvez, tá? Primeiro é o seguinte, Porto Alegre e Canoas, especialmente, são duas cidades que são polos de vacinação, são polos de saúde, tá? São os dois maiores municípios como referência em saúde. Canoas tem esses hospitais enormes, Porto Alegre tem 17 hospitais. Então, eu tenho em Porto Alegre técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, pessoal da higienização, que trabalha no Hospital de Clínicas, que trabalha no Hospital Conceição, mas mora em Canoas. E eles foram vacinados como trabalhadores de saúde. E vice-versa. Eu tenho porto-alegrenses que trabalham em Canoas, que trabalham em Alvorada, que trabalham em Viamão, que trabalham em outros locais. Eu tenho professores da rede pública e privada que também fazem esse processo. Isso é salutar. Isso não é um problema. A gente faz a divisão das doses por habitante, por grupo populacional, tá? Para organização. Não é problema de tomar aqui, tomar lá, fazer esse processo, entendeu? O importante é o seguinte, eu quero chegar lá no dia 7 de setembro e comemorar a independência do Covid. Né? Essa que é a grande questão que a gente quer fazer, entendeu? Independente se a gente vacinou Canoas, se a gente vacinou Porto Alegre, em Canoas, ou em Viamão, Alvorada, ou em Santa Rosa, ou em Santo Ângelo, não interessa, entendeu? É isso que a gente quer fazer. Né, Maicon? É isso. O Michael nem fala mais, né? Né, Michael? Exatamente, né? Nós também, né, dentro desse processo de vacinação, né, sabemos, né, nós gestores do SUS, que a vacina é universal, né? Independente do município que o paciente mora, ele tem direito à vacina. Nós estamos trabalhando hoje com uma organização voltada no território, no domicílio daquele paciente, para poder organizar o envio das doses, né? Porque hoje nós usamos, como o Fernando traz, uma estimativa por faixa etária daquela população ou das comorbidades, conforme registros, né, nos sistemas de dados nacionais, para enviar para Canoas, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, e assim poder que aquela população que mora em Pelotas se vacine em Pelotas, né, que mora em Canoas, procure se vacinar em Canoas, mas nós temos esses casos que foram aqui colocados. E trazendo um pouco um gancho com relação às dificuldades que passamos, né? E aí, quando falamos do kit intubação, né? A Ana e o Fernando sabem bem. Em 2020, eu fiz a primeira compra internacional de medicamentos do kit intubação quando estava secretário de Saúde em Rio Grande. Foi o maior desafio que eu digo assim dentro da administração pública, comprar kits de intubação, medicamentos do kit de intubação fora do país, com pouco apoio do governo brasileiro. E isso foi um feito que depois, inclusive, o próprio Ministério da Saúde acabou fazendo aquisição de alguns estoques em países como o Uruguai e a Argentina. Mas depois, esses estoques já acabaram. Nós contabilizávamos ali, né? Temos estoques para 12 horas, para 24 horas. O número de pacientes, ele não parava de chegar no leito de UTI, né? Foram momentos bastante difíceis, né? Eu me recordo também ali, inicialmente, do primeiro desafio que nós tivemos foi a falta de máscaras, EPI, né, para proteção individual, porque aqui no Brasil
os profissionais da saúde só usavam esse insumo ali, na UTI, no bloco cirúrgico, né? E não usavam em todos os serviços de saúde como hoje são utilizados. Então, passamos por muitas dificuldades, mas o importante é que estamos unidos e juntos aí para poder vencer essa pandemia. Obrigado, Michael. Obrigado a todos aí. E queria fazer uma outra pergunta. Até domingo último, a gente já tinha 9 casos da variante Delta, com 4 mortes no estado do Paraná, que é o nosso estado mais próximo aí. Quem está hoje com o maior número de casos hoje é o estado do Rio de Janeiro. Quais são os riscos que essa variante traz hoje para o nosso estado? Olha, são certeza absoluta, Vitor, a gente não sabe, né? Vou ser bem sincero contigo. Tem muitos estudos mostrando coisas boas e coisas ruins. Eu prefiro pegar os estudos que mostram coisas boas, tá? Pra gente... Mas também tem que estar com um olho no peixe e outro no gato, né? A gente tem que pegar e pensar o seguinte, existe a chance de ter um pico, uma quarta onda, em cada município com as suas ondas. Aqui não quero nem discutir, tem alguns municípios que tiveram 3 ondas, outros tiveram 4 ondas e outros não tiveram nada, tiveram marola, né? Então, o que eu acho? Pode acontecer um aumento, mas tem alguns estudos mostrando claramente de que países, regiões, municípios que têm o predomínio da variante P1, tá, pode, pela alta taxa de contaminação que a gente teve em março, eles competem pelo mesmo sítio, né, e ele não consegue se sobrepor sobre a P1, tá? Tem alguns estudos mostrando isso. Países onde não teve P1 tiveram uma taxa de contaminação maior. Não repercutiu necessariamente em internação e óbito, porque muitos países, como os Estados Unidos, que agora está a Delta predominante, por exemplo, ela não teve tanto só por causa da vacinação. Então, nós temos aí um fator, que é a vacinação, que nos protege, nós temos também essa questão da disputa de sítio, e nós temos aí as ações mitigatórias, que as pessoas estão muito mais acostumadas a fazer isso. Mesmo que as pessoas relaxem, mesmo que as pessoas querem fazer festa, confraternizar, ir para o estádio, torcer para o Grêmio, torcer para o Inter, torcer para o Caxias, torcer para o Inter de Santa Maria, para todos os times, tá? As pessoas não... A gente não vai ter mais aquilo que a gente teve antes, né? Pelo menos não agora disso. Então, eu acredito, sim, que nós vamos passar bem, tá? Tomara que eu não me engane, tomara que eu esteja certo nas estimativas, tá? Mas, para isso, nós estamos fazendo ação de controle sanitário, é fundamental, testagem, tá? Tudo isso ajuda. Trabalha na lógica da redução de dano, esse é o nosso objetivo. Obrigado, Fernando. Bom, nosso processo de vacinação, tudo leva a crer que até setembro, é isso? A gente esteja com o estado todo imunizado. E nós temos, assim, é uma vacina para um ano, e tem toda a programação agora para 2022. A partir do 18 de janeiro começa, né, uma nova etapa. Como é que vocês veem, assim, o Brasil, dentro desse sistema? Ele está preparado? Nós vamos ter uma vacina nossa, todo o processo de imunização vai ser mais fácil, não vai haver mais necessidade de importação, vamos ter o IFA, Qual é a perspectiva em termos futuro para o próximo ano? Bom, com relação a esse tema, posso trazer que estou acompanhando o Ministério da Saúde. E essa preocupação é uma preocupação de todos os municípios, né, e dos estados também. O Ministério da Saúde já tem que estar organizado para esse grande desafio aí que é também 2022. Nesse momento, nesse ano em especial, nós estamos acompanhando a dificuldade, eu digo que é a entrega de vacinas a conta-gotas, porque todo o globo, né, todos os países precisam ao mesmo tempo. Não há princípio ativo e a indústria farmacêutica que conta, né, de uma produção aí
que nem eu digo, na casa de bilhões. Então, hoje, nós já estamos acompanhando, cobrando o Ministério da Saúde um cronograma, né, acerca das compras de vacina já para 2022. Por quê? A exemplo da vacina que temos da gripe, né, todos conhecem, né, a vacina da influenza, que todos os anos é disponibilizada, a da Covid não será diferente, né, nos próximos anos. Então, nós temos que contar com uma logística muito grande para poder ofertar essas duas vacinas que são muito importantes e que hoje, né, disputam uma produção internacional aí para atender a todos os países ao mesmo tempo. Tem-se com o controle da pandemia, né, a própria indústria farmacêutica tem condições de estabelecer entregas, né, à medida que demandados, de lotes com quantitativos fixos, né, a cada mês que possam ser entregues. O que vem ocorrendo hoje é que compromissos assumidos pelas próprias representações farmacêuticas não estão sendo cumpridas por dificuldades, né, por dificuldades nas diversas, né, ações de compra, aquisição. Então, são situações que para 2022 já devem ser superadas, né, tem que ser superadas. Estamos acompanhando de perto para que possamos ter uma campanha 2022 de vacinação bem mais amena do que estamos vivendo em 2020. Oi, Marcelo, está contigo a palavra. Eu queria saber o seguinte, com relação à questão da faixa etária, a tendência vai ser a vacinação abaixo dos 18, em decorrência, enfim. Qual é a expectativa depois que terminar todo esse público que hoje está preconizado para vacinação? Segue daí? Com certeza. Vai ter, nós vamos, após os 18 anos de idade, nós vamos 17, 16, 15, começamos já a vacinar abaixo de 18 anos de idade, acima de 12, com comorbidade, tá? Seguindo as mesmas regras das pessoas acima de 18 anos de idade, não tenho dúvida nenhuma, quando chegar no 18, vai vir mais doses, 17, 16, 15, 14, 13 e 12, tá? Esperamos que até lá já tenha a vacina dos 6 aos 12, né? Para a gente poder vacinar também. E aí, quando chegar no 6, do 0 ao 6, né? E isso é uma vacina, é a Pfizer? Isso, inclusive, como o Fernando traz, né, a única vacina que está autorizada para uso nessa faixa é a da Pfizer ainda. Então, de 12 a 17 anos, 11 meses, 29 dias, como a gente diz, né? Já estamos começando, né? O Fernando já traz também essa informação, a vacinar esse público de 12 a 18 anos incompletos, mas pacientes com prioridade, né? Nesse momento, não é a população em geral de 12 a 17. Gostaria, porém, considerando a disponibilidade de vacinas da Pfizer, nós já começamos, os municípios, a grande maioria, está começando nas próximas horas a vacinação. Porém, portanto, a única vacina que está autorizada no Brasil é a vacina da Pfizer, né? Mas já estamos começando a vacinar aqui no Rio Grande do Sul, antevendo aí também, provavelmente, decisões do Ministério da Saúde que já devem acontecer nas próximas horas. Perfeito. Não sei se teriam mais alguma pergunta, tá? Bom, então eu queria agradecer a Anne, a nossa coordenadora regional de saúde da primeira CRS, ao Maicon, nosso presidente do COSENS, secretário municipal da saúde de Canoas, ao Fernando Ritter, coordenador da vigilância sanitária
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, pela brilhante palestra, por poderem justamente compartilhar todo o conhecimento, agradecer vocês do fundo do coração, de tudo que vocês fizeram e fazem pelo nosso estado, salvando vidas, né, enfim, se dedicando à saúde, o quanto isso tem gerado resultado aí para todos nós, né, onde nunca a nossa vida foi tão valorizada, nunca a saúde foi tão valorizada. Né? A todos os participantes desse evento, né, aos nossos membros que estão aqui conosco da Câmara de Saúde, o Jason, a Ruth, o Giovanni, e aí passar justamente então a palavra aí para a nossa coordenadora da Câmara de Saúde, a Márcia, e aí posteriormente a nossa presidente, a Cláudia Abreu, para fazer o encerramento do evento e agradecer a todos. Muito obrigado por compartilharem todo esse conhecimento. Tá? Vocês foram brilhantes, e a todos que participaram desse evento aqui conosco hoje. Muito obrigado. Também, acompanhando as palavras do Vitor, agradecer, realmente foi muito bom, esclarecedor, poder escutar as experiências de cada um de vocês, né, cada um dentro de uma esfera, ver o quanto é importante, né, a questão dessa gestão, principalmente da questão da logística, do planejamento de toda a vacinação. A vacina boa realmente é aquela vacina no braço. E parabenizá-los mais uma vez, assim. Saúde é uma coisa extremamente importante. Eu e o Fernando já tivemos conversando antes na questão da vacinação. Eu sei, né, o quanto foi difícil, sei o quanto foi difícil a questão do mas que bom que a gente chegou num consenso, né? E o pessoal pôde participar, pudemos também dar publicidade, ver o quanto foi importante, o quanto o Fernando foi acessível em todas as nossas conversas, nos escutou, fez reunião. Ai, meu Deus! Eu sei que foi difícil, né? Houve, né, também aquela questão de um lado de outro, todo mundo quer a vacina, né? Mas chegamos realmente, foi super legal. Então, tivemos uma super acolhida aí, os profissionais da área da saúde, e seguiu tudo bem. Obrigada, Fernando, Anne, Maicon, parabéns para vocês, sigam fazendo esse trabalho excelente que vocês vêm fazendo. Acho que agora a nossa presidente, né, acredito que vai querer falar alguma coisa. Obrigada, Vitor. Salientar que o vice-presidente João também está aí na live, né, conselheiro. Mas, assim, eu acho que a Anne esqueceu de um detalhe, Fernando e Maicon. Além de tudo isso, pela coordenadoria, tem os grupos de WhatsApp dos administradores fazendo perguntas para ela. Né, Anne? Que todo gestor quer alguma informação a mais do que vai sair do Estado, o que está acontecendo, como é que a gente pode se preparar na ponta. Então, realmente, esse senso de contribuição, né, de gente valorizar o que o Brasil tem de maravilhoso, que é o Sistema Único de Saúde, as pessoas que trabalham com o SUS, seja na ponta, na gestão, né? Como o Fernando disse, daquela senhorinha que vai lá e faz a higienização, o quanto foi importante também dizer para ela que ela poderia ajudar. A gente fala tanto no controle de infecção, isso, né? Mas agora evidenciou o quanto ela poderia fazer o trabalho bem eficiente para que não contaminasse. Eu acho que todas as profissões aí que vinculam, e eu participei com o Fernando, com a Márcia, daquelas reuniões pelo fórum, né, dos conselhos ali, então todas as profissões debatendo a sua importância na área da saúde, e eu acho que é essa sensação de que a gente ainda tem um trabalho para fazer, né, importante, mas nós estarmos muito unidos, como quando o Vitor fala assim, o quanto se valoriza a saúde, né, nesse momento, o quanto todos nós, acho que o que a gente tem que levar desse legado que nós tivemos a oportunidade de estar participando, né, e tomando decisões nesse momento tão difícil, da gente aprender o quanto é importante compartilhar conhecimento, compartilhar, né, tudo que a gente tem de melhor,
né, para a gente poder fazer o melhor para a sociedade, o melhor para a população. Michael, assim, ó, Canoas é também uma cidade, então a Anne deve saber, eu já trabalhei ali também, então assim, o quanto tem coisas para fazer, o quanto é importante os gestores municipais, né, estou representando tudo isso, então tem uma demanda imensa, e eu queria finalizar dizendo assim, ó, parabéns à Câmara da Saúde, né, que pelo tema, né, por trazer essas 3 pessoas brilhantes aí para falar conosco essa noite. Parabéns a todos vocês. O sucesso está assim nessas reuniões, nessa contribuição que a gente tem para melhorar o nosso país e saúde para todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado, então. Tá? Boa noite a todos aí. E, mais uma vez, obrigado e um beijo no fundo do coração de todos vocês, né, por tudo que vocês têm feito pela saúde, pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil. Tá? Parabéns.